Samba Bom de Bola. Boa noite, Lé. Tudo bom, meu Na- irmão? Tudo bem? Na verdade, eu gosto quando falam isso. Bom de samba, bom de bola. Porque eu não sou bom de nada. Eu não Que sou é bom de isso? nada. Eu sou um eterno aprendiz. Pelo amor de Deus, que é isso? Agora, agora, vá falando que eu vou tirando proveito. Porque eu não sou otário, rapaz. Essa é a grande verdade, Lé. Bem, minha gente, estamos entrando aqui na nossa live hoje um pouco diferente, né? Meu querido J. Azul entrou já dando boa noite, então eu vou seguir, não vou nem fazer introdução, vou seguir por aqui mesmo. E com essa simpatia, ó, o sorriso no rosto, Zou é uma figura que todo mundo gosta. Quem é que não gosta dessa figura chamada J. Azul? Pelo amor de Deus, né? Então, nós vamos contar às quartas-feiras, né, histórias de grandes nomes do rádio. E por que tempos de ouro do rádio? Porque nós, mais velhos, vivemos o tempo de ouro do rádio. Hoje o rádio não é tão cheio de ouro assim, né? Muito pelo contrário. Infelizmente, o rádio está passando por uma dificuldade muito grande. E cada dia mais, na minha visão, vai piorando, né? Vai piorando. Mas nós vivemos. Eu nunca me esqueço, por exemplo, da minha década de 80. Fantástico. A Rádio Sociedade foi adquirida por Pedro Gianis, né? Aquela revolução toda no rádio da Bahia. Enfim. Bom, vamos conversar sobre essas coisas do rádio e principalmente sobre a carreira dessa figura maravilhosa que é a J. Azul, né? Inclusive, já quero anunciar aqui para a próxima semana o nosso queridíssimo Manuel Petetinga Nascimento, que é o meu Grande convidado Pete. da próxima quarta-feira. Zou, Que pelo visto, já beleza. algumas pessoas já entendem Isso que não beleza. existe. Hein? Isso não existe. Isso não Não existe. existe. Pete é o nosso convidado já está tudo agendado, tudo direitinho com o Pete para a próxima quarta-feira. Mas eu estou vendo aqui algumas pessoas entrando. Meu filho, Léo Tilemão, entrou lá dos Estados Unidos. Léo! Veja, Léo. Estou vendo aqui quem entrou também, rapaz, nosso queridíssimo Roberto Monteiro, grande comentarista. Nossa, grande Roberto Monteiro. Eu era Figura. menino, eu ouvia e via pela Sport TV. Quando nasceu a Sport TV, eu via e ouvia Roberto Monteiro. Um abraço, meu querido. Está em São Paulo, né, Mas vendo a Roberto gente. Monteiro fez, eu acho que 7 Copas do Mundo. Ele já me contou isso aí. É, tem uma Roberto é história, um excelente profissional, um grande profissional. com Me certeza. lembro da época dele, a época de ouro na Bandeirantes e outras emissoras aí. Bom, mas eu Isso. quero falar hoje de Jota Azul. Depois eu vou combinar com o Roberto Monteiro também para ele participar, porque eu quero trazer mais saudades grandes, ou botou aí Léo Tilemon. Léo, grande Léo. Eu quero abordar, eu pretendo fazer mais com os mais veteranos, porque os mais veteranos têm muita história para contar de suas carreiras, né? Não estou te chamando de velho, não, Wilson, pelo amor de Deus. Ô, Tilé, fica a critério de quem entender. Graças a Deus, eu tenho 62 anos, nunca neguei idade. Eu fiz agora em agosto 62. Se alguém achar que eu estou velho, problema, eu me sinto um cara vivo e Eu também, Wilson. estou vivendo aqui a minha vida, sacou? Eu fiz 61 em 10 de maio, 61. Né? Isso E mesmo, vou lhe dizer, não me troco com muitos de 40, com muitos de 40. Faço com minhas certeza. atividades físicas, fiz agora um regime bravo aí, uma dieta bem dirigida, perdendo 22 quilos. Bom, mas não estou aqui para falar. Deixa eu botar uma coisa na cabeça. Eu não estou aqui para falar de mim, não estou aqui para falar de Alberto Monteiro, estou aqui para falar de J. Azul. Zou, me conte aí, como se deu a sua entrada no rádio? Você já foi a sua primeira profissão? Você fazia alguma outra coisa e apareceu a oportunidade de entrar no rádio? Vamos buscar a sua história lá de trás para a gente chegar nos dias de hoje. Um abração, Zou. Então, tio, um abraço para você, Tilé. Primeiro, deixa eu deixar uma noite maravilhosa para todos que já estão conosco aí. Convidem mais gente, né? Porque eu vou aproveitar esse momento aqui, já que a gente está nesse papo. Tem coisas na minha carreira, na minha vida, quanto radialista, é uma conexão do rádio com a música, né? Que eu sempre estive em paralelo com os dois. Tem coisas que eu nunca falei para ninguém, nunca falei. E hoje eu estou disposto a gente abrir esse baú por aqui de tantas coisinhas assim, nada tão relevante, né? Mas que fazem parte da história e que eu estou decidido a gente falar sobre essas coisas, né, Tilé? Porque com a categoria que você tem de conduzir as entrevistas, eu já te acompanho de muito tempo, sou seu fã, você sabe disso, o respeito que eu tenho a você, a pessoa que você é, o profissional que você é, grandioso profissional, e devo te dizer que, como falam os carioca, muito me honra estar sendo convidado por você para estar batendo papo
Contilé, eu me sinto assim honrado mesmo, acho que isso já faz parte de algo assim muito positivo, né? Por toda essa carreira que eu tenho. Então, muito obrigado mesmo por esse convite, você que está entrando com esse projeto agora, os tempos do rádio, né? Os tempos de ouro do rádio. Tempo de ouro do rádio, é. Tempos de ouro do rádio. Então, e você me convida para fazer parte desse conteúdo, eu fico muito feliz. Eu estou muito feliz com isso, estou muito feliz. Obrigado mesmo. E você está sabendo que você é o primeiro, né? Verdade, né? Outros já passaram por aqui contando suas histórias, Silvio Mendes e alguns outros mais. Mas, assim, para esse tipo de quadro, você é o primeiro, Pete será o segundo, tá? Ou então. Trazendo companheiros que eu, por exemplo, nunca tinha feito entrevista. Porque uma coisa que eu detesto, JZ, é ficar repetindo convidado, sabe? Fica parecendo que você não tem com quem conversar, que é sempre a mesma coisa. Tal. Eu evito ao máximo repetir convidados. Uma hora ou outra acontece. Por exemplo, quando você faz uma live com o presidente do Bahia, com o presidente do Vitória, acontece os fatos novos vão surgindo e aí você tem outros motivos para conversar com a pessoa, né? Mas assim, o que eu gosto mesmo de fazer com essa live aqui é que os convidados contem as suas histórias, né? Esse é o ponto principal. Como eu digo sempre, isso aqui não é, por exemplo, graças a Deus, né? Eu estou podendo fazer isso agora porque, como eu me aposentei do rádio, apesar da insistência do meu querido amigo Edson Marinho de que na hora que eu quiser eu posso voltar. Com certeza. Você é da equipe Os Campeões da Bola. Você é da equipe. No rádio você tem uma certa responsabilidade, por exemplo, assim, de estar dando informações, aí você tem que correr atrás de uma notícia, às vezes em primeira mão. Tal. E aqui não. Aqui é coisa descontraída, para contar história, não tem esse compromisso de estar correndo atrás de notícia, entendeu? Então, o que eu gosto de fazer hoje é isso. Contar história. Que bom. Eu tenho ouvido tantas histórias bacanas aqui, mas tantas histórias. Assim, um negócio fantástico. Existe até um projeto, bom, não vou falar não, senão o Leonardo vai se chatear comigo. Ele já fala do projeto dele para a gente fazer até o final do ano que vem. Vamos junto. Mas vamos lá, Zô. Me conte aí então, como é que você começou. Vamos lá, como é que é? Escafinfar, né? Minha avó dizia assim, minha mãe, escafinfar. Esse bagulho então, aí. Escarafunchar. Escarafunchar também é outro termo, é isso aí. Então, Tilé, na verdade, eu sou, graças a Deus, né, de uma família rica. Rica de dignidade, rica de conceito da vida com o ser humano. Eu sou um cara que eu nasci em Lauro de Freitas e perdi meu pai com 4 anos de idade. Minha mãe sempre foi minha mãe e meu pai e que me deu tudo que eu tenho. Então, eu nasci dessa família rica, eu, minha mãe e minha irmã. Depois, eu perdi minha irmã com 9 anos de idade. Eu tinha 11 anos, eu perdi minha segunda irmã num acidente automobilístico aqui na Estrada Velha do aeroporto. Um acidente que aconteceu num Jeep, que hoje Jeep é Renegade, aquele carro bacana, potente, mas foi Jeep, aquele Jeepinho mesmo de 4 rodas, aquelas cadeirinhas, aqueles banquinhos de ferro atrás e tal. Isso. Então, vinha eu, minha irmã mais velha, que está em Marechal Rondon, ela mora lá, é casada até hoje, graças a Deus, com o marido dela. E como ela estava noiva, estava se arrumando para ir morar lá em Marechal, e a gente morava em São Cristóvão já, né? Não, desculpa, morava em Lauro de Freitas. E aí vinha eu, minha irmã, mais nova do que eu, e a mais velha. Estávamos num ponto ali na Brasil Gás, e aí apareceu o padrinho da minha irmã mais nova. O padrinho da minha irmã mais nova. Que Deus o tenha, seu xará também, né? Antônio Simão, o nome dele. E aí o que acontece? Ele trabalhava, você é do nosso tempo, você vai lembrar, ele trabalhava na malária. Você sabe o que é malária, né? Na época que existia esse órgão federal. Então ele dirigia um jipe da malária e foi passando no ponto, viu a gente, nos deu carona. Que a gente ia para São Cristóvão e a gente ia para Lauro de Freitas, e ele morava também em Lauro de Freitas, a verdade é essa, porque depois a esposa dele veio morar em São Cristóvão, é uma história assim. Mas vamos lá, onde é que eu quero chegar. E aí ele deu essa carona para a gente, e aí quando chegou mais na frente um pouco, depois da saída de Pau da Lima, para a chegada em 7 de abril, numa daquelas curvas da Estrada Velha, o ônibus da empresa Liberdade bateu de frente com o jipe. Na hora, morreu a minha irmã, de 9 anos, e o padrinho dela, que era o nosso querido Antônio Simão, conhecido como Simão. E eles faleceram na hora. E estava eu... Quantos anos mesmo? Tinha 11 anos. 11 anos. E aí tinha mais 2 amigos que estavam dentro do carro, amigos dele. Então, essas pessoas dentro do carro, todo mundo, né, na hora que eu... Não esqueço disso, que eu
levantei, estou sentindo um cheiro de gasolina assim. Eu disse, oh meu Deus, será que eu estou morto? Aí quando eu me levantei assim, que eu olhei para o lado, aí eu estou vendo minha irmã. Hoje eu falo isso aqui com segurança, mas até há um bom tempo atrás eu falava isso chorando, com emoção, que é normal. E aí, minha irmã no chão e minha outra irmã atrás de mim, assim, toda ensanguentada, minha irmã mais velha, e ele, o Simão, debruçado no jipe, de frente, já todo esfacelado e morto. Aí minha irmã e os outros dois rapazes, um caiu de um lado, outro caiu de outro. Aí minha irmã mais velha chegou me perguntando, cadê Jari? Cadê Jari? O que foi que aconteceu? Jari era minha irmã, Jarilda. Eu disse... Aí eu já tinha visto ela, e olha, eu tinha 11 anos de idade. Aí eu peguei, deitei, cheguei no ouvido do coração de minha irmã assim, para saber se ela estava viva. Eu vi que ela não estava mais viva. Olha só, eu que detectei que minha irmã estava morta? Naquele momento foi, mas eu nem tinha essa experiência, eu tinha 11 anos. Resumo da ópera. Aí uma história muito longa, muito triste também. Aí teve um outro ônibus que veio, levou a gente lá para o hospital geral na época, lá no Canela, que antigamente o HGV. O HG era no Canela, exatamente. Era no Canela. E de lá do Canela, eu sei que quando eu fui chegar em casa era meia-noite, né, com um carro da polícia que me levou, um carro da polícia civil que me levou para casa. E aí minha mãe já estava esperando, cadê Jari, cadê Gil? Aí eu falei, minha irmã ficou internada, a mais velha. Então, foi um momento muito triste, né? Eu sou dessa família, que é pequena, uma família pequena, a partir da minha mãe. E a gente sempre viveu com essa dignidade de ser, de estar vivo para viver a nossa vida. Minha mãe que me deu tudo. Então, por que eu estou falando isso? Porque dessa família pequena, o que Deus me deu foi a generosidade de estar sempre me acompanhando, me levando para os caminhos que até hoje, todo dia, quando eu acordo, eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho na vida, não reclamo de nada, só agradecer a palavra de ordem. Daí, a gente, como morava lá em Lauro de Freitas, minha mãe se desgostou da casa, desgostou de Lauro de Freitas, e aí fez uma troca da casa com um cidadão conhecido. Ele tem até uma rua hoje em Lauro de Freitas que o nome dele, Enoque Amaral, eu não esqueço disso. Eu tinha 11 anos. Seu Enoque, trocou a casa dele de São Cristóvão pela casa de minha mãe de Lauro de Freitas, porque minha mãe não queria mais ficar em Lauro de Freitas. E aí, com essa idade, eu fui morar em São Cristóvão. Então, a minha vida é essa. Lauro de Freitas, depois São Cristóvão, e de São Cristóvão segui minha vida, né? Itapuã, por aí e tal, essa vida toda, esse nômade soteropolitano, mais ou menos, por aí. Daí, trabalhando, Tilé, porque aí para chegar onde a gente precisa dar esse pontapé da questão do rádio. E aí eu comecei, né? Trabalhei com um compadre da minha mãe, que era o padrinho da que morreu, né? Não, ele é padrinho de uma outra irmã, porque tem uma outra irmã, ela hoje tem 54 anos e nasceu depois, ela tem síndrome de Down, minha irmã mais velha. Não confusão aí, porque um padrinho daqui também morreu no volante do jogo. Ela é padrinho de uma outra. O que eu estou me referindo é o Bira, né? Um amigo nosso, da família também, compadre de minha mãe, que me levou para trabalhar, eu já em São Cristóvão com ele, me levou para trabalhar numa oficina. Aí eu fui trabalhar com ele aqui na Djalma Dutra e tal. E depois terminou que a coisa gerou e eu fui trabalhar em Itapuã, num bar. Quem é de Itapuã das antigas já ouviu falar no Bar de Pitu. Pitu era um conhecido também da família que me levou para trabalhar lá. E lá eu fui garçom, fui balconista, foi tudo do bar que você imagina. E nessa do bar eu conheci um dos clientes que ia lá, né? E aí eu conheci o Ronaldo, que era um carioca que trabalhava como mecânico, ele era mecânico da aviação, e trabalhava com helicóptero da Votec. Votec era uma empresa de aeronave que tinha no Brasil, que era terceirizada para a Petrobras, que fazia o transporte para as plataformas, né, no mar. E tinha uma plataforma aqui em Salvador, na Pituba, naquela época. Aí ele me convidou para sair do bar e trabalhar com ele, de ajudá-lo lá na manutenção. E aí eu fui. E aí eu trabalhei de manutenção de aeronave. Da Votec eu trabalhei na Bata, Bahia Táxis Aéreo, trabalhei na Atlanta, que foi minha primeira carteira assinada, foi em 1978 pela Atlanta, e depois eu fui para a Bata. Então eu trabalhei como auxiliar de manutenção de aeronave, cheguei a fazer a revisão de 50 horas de voo, que é a visão, o aeronave faz revisão a cada 25 horas de voo, tem que fazer revisão. E eu cheguei a fazer 50. Eu poderia hoje ser um técnico, né, um profissional dessa área, como mecânico de aviação.
E aí, Mas aí você tinha eu, quantos anos nessa história aí de ser nessa mecânico, fase aí motor? já sei um bocado, né? Aí eu já tinha 19 para 20 anos, mais ou menos. 19 para 20 anos. E aí, daí do bar, de lá da aeronave, né? De trabalhando na aeronave, eu saí das empresas e fui trabalhar no comércio, lá na rua Barão de Cotegipe, na calçada. É aí que começa um pouco da minha história no rádio. Uhum. Porque trabalhando no comércio, eu, eu conheci seu Alexandre, que é o dono da Marcosan, que existe até hoje, a IA Ferragens. A IA Ferragens e Marcosan até hoje existe lá na calçada. Só que, como eu falei para você, que eu sempre trabalhei paralelo música e rádio, eu sou fundador do Malê de Ballet. Graças a Deus, meu nome está lá na ata de fundação, porque eu era integrante de fundação do Malê naquela época e eu era participante da ala de canto, então eu cantava no Malê de Ballet. Então, meus primeiros passos com a música vêm através de um grupo de samba lá em São Cristóvão, que desse grupo de samba eu fui curtir o Malê de Ballet, e de curtir o Malê de Ballet virei diretor e virei cantor. Tem uma música no Malê que até hoje na avenida eles cantam. Quem não descer de Malê vai chorar, vai chorar. Então, aí lá, quando tinha os domingos o ensaio do Malê de Ballet, apareciam as pessoas que iam lá, os cantores, compositores, cantar e mostrar suas músicas, né? Para concorrer aos festivais e tal e tal. Daí apareceu um radialista. Tinha um radialista que ia lá para poder cantar sua música, meu irmão. Quem é que falava assim? Paulinho Cacá, rapaz. Saudoso Paulinho Cacá. Então, meu querido Paulinho Cacá, que Deus o tenha, ele ia lá para cantar as músicas dele. E dessa de cantar, a gente tinha amizade. Ele me convidou um dia para participar de uma entrevista, assim como você está me convidando agora, no programa Paradão Excelsior. Você lembra desse nome? Sim, E lembra desse sim, programa? Paradão Excelsior, sim, sim. Paradão Excelsior. Era dia de domingo, no horário tipo meio-dia, alguma coisa assim. Uhum. Verdade? E aí Paulinho Cacá era quem apresentava. Ele me convidou para ir lá para eu bater um papo. Eu fui nesse bater papo. Não era o papo com o Tilé, era o papo com o Cacá. Foi o meu start de sentimento e desejo pelo rádio. A partir daí. Já tinha aquela coisa, né, de estar cantando, de estar no palco desinibido. E aí achei que o rádio era legal também. E eu gostei. E aí Paulinho Cacá foi quem primeiro me ajudou, né? Começou a me dar os primeiros passos mesmo para poder continuar na ideia. Aí ele criou, depois ele saiu da Excelsior e foi para a Rádio Sociedade da Bahia. Ele fazia um programa que começava tipo meia-noite e acho que até 4 horas da manhã. Eu esqueci o nome do programa agora. Era um programa de sucesso no rádio aqui em Salvador. E ele foi apresentar esse programa na Rádio Sociedade. E aí ele criou lá o Minuto Afro. O Minuto Afro era onde eu entrava para falar dos blocos afros e dos afoxés. Nesse Minuto Afro, que ele entrava no ar meia-noite, eu tinha que entrar meia-noite e 5, por aí assim, para dar uma noticiazinha e me picar, porque o ônibus, o Buzu para São Cristóvão, o último saía 12h30. Saía 12h30 da Quer dizer que você Praça ia da para falar 1 minuto só. Menos de 1 minuto, talvez, menos de 1 minuto, né? E aí era isso. Mas eu ia com o maior desejo, com a maior vontade. Aí chegava lá, falava, quando terminava, me picava que eu tinha que descer ali para Centenário para pegar o ônibus que vinha da Praça da Sé para ir para São Cristóvão, porque o último ônibus era 12h30. Se eu não pegasse aquele ônibus, meu irmão, já foi. Nossa. Tinha que dormir na rua. Então, assim, esse primeiro envolvimento com o rádio, né, começou. E daí as coisas começaram a fluir, eu comecei a me interessar mais, eu comecei a procurar mais o rádio. Daí, nessas procuras, eu conheci uma figura num desses simpósios, que eu sempre participei também eu sou militante do movimento negro, e nos primórdios do movimento negro aqui em Salvador, eu estava presente, e aí conheci um ex-locutor também, Cacá, o nome dele, por incrível que pareça apelido, mas não era, aí já estou falando de outro Cacá. Uhum. E esse Cacá me levou para a Band, desculpa, a Manchete. E na Manchete me levou para conhecer a Manchete. E na Manchete eu conheci Baby Santiago. Grande figura. Baby Santiago, que Deus o tenha também. E Baby Santiago, que você sabe de quem eu estou falando, um puta nome no rádio baiano que passou aqui. Uma voz belíssima, né? O paranaense que militou no rádio de Salvador por muito tempo aqui. Foi marido de Kátia Guzzo, inclusive. Sim, Kátia Guzzo, nossa grande jornalista Kátia. E aí, Baby foi quem detectou em mim que eu tinha potencial, porque até ali eu era um curioso. Poxa, mas o Baby Santiago chegar para mim e dizer
vamos juntos, vamos nessa, e me deu realmente os primeiros passos. Ele era coordenador de algumas rádios, né? Ele trabalhou como Foi, coordenador de sim. algumas. Né? Foi. Nesse primeiro momento, ele estava na rádio Bandeirantes FM, não era nem Band, era Bandeirantes FM. E aí, uma outra história interessante é que eu ficava lá, né, piruando, mas só que não era aquele peru, que eu nunca gostei de ser mala. Nunca gostei. Se eu me sentir que eu estou sendo mala em algum momento para qualquer pessoa, eu recuo, porque eu não gosto disso. Mas eu era assim, eu digo piruando porque eu estava ali querendo minha parte, né, meu irmão? Querendo fazer minhas ordens, meu desejo acontecer. E aí, numa dessas, eu ficava lá com o Baby e com nosso querido e também saudoso. Estou falando de tanto saudoso aqui, né? Tanto saudoso. Tantos falecidos, né? Porra, tanta gente bacana que foi importante na minha vida, que já foi embora. Era o Xarope, Marcos Xarope. Lembra de Marcos Xarope? Pois é, já foi embora também, Deus chamou para a eternidade. E Marcos Xarope também foi um cara sempre bacana comigo, ele era operador de rádio. Ele é tipo o Edson Marinho, daquele momento ele era o Edson Marinho daqui de Salvador. Porque Marinho já era o cara lá, vindo de Feira de Santana. Isso. E Marinho depois mostrou sua qualidade enquanto esteve no rádio aqui em Salvador também, como operador. E ele era um exímio operador, o Chocolate. E aí, o Xarope. E aí o Xarope aí me ajudou também. Aí quando foi um dia, o Baby chegou para mim e fez assim: Zô, amanhã você vai entrar no ar, hein? Aí eu fiquei nervoso, velho. Digo, porra, vou entrar no ar? Ele, porra, você não vai fazer a locução? Amanhã, 4 horas da manhã. Não, era 4, não, era 5 horas da manhã, você entra no ar, de 5 às 7. E eu morava em São Cristóvão, tinha que pegar o ônibus cedo, acordava às 3h30 da manhã. 3h30 da manhã, acordava para pegar o ônibus de 4 horas da manhã, para chegar na Band para 5 horas. Aí não esqueço nunca a primeira vez que eu dei o ar, ou que eu dei o horário no ar. Foi assim, tio Léo. Todo nervoso, porque eu já tinha aprendido mais ou menos, né? A questão técnica da mesa, onde está o botão que abre, o que fecha do microfone, tá aí. Foi bem assim, grave aí. Bandeirante 5h10. Bandeirante! Bandeirante! Não foi Bandeirantes, não, foi Bandeirante 5h10. O nervosismo foi tão grande que eu falei Bandeirante 5h10. Esse foi o meu primeiro momento de eu me sentir assim, o radialista. Eu já estou radialista no rádio, oficialmente falando, né? E aí comecei, né? Aí o Baby me deu essa oportunidade. Eu continuei dando esses primeiros passos com ele. Depois ele saiu da Band, e aí ele foi para a Rádio Cruzeiro, lá embaixo no comércio. O Rádio Cruzeiro tinha um estúdio lá no comércio. E aí ficou, no primeiro momento, quando ele entrou lá, ele não tinha assim, ainda onde ele iria me encaixar. Só que terminou que ele saiu, voltou para o Paraná, e eu fiquei órfão. Aí eu fiquei órfão. E nisso tudo eu trabalhava... Você considera o Baby Santiago como se fosse o seu pai do rádio, né? Com certeza. Ele, Paulinho Kaká, né? Paulinho Kaká, que me deu... Foi quem botou o espermatozoide em Baby, e Baby gerou o filho. Né? Foi importante. As figuras foram importantes. Agora, também eu não posso esquecer, porque estou falando já no ambiente rádio, que lá atrás também, eu moro em São Cristóvão, nosso querido radialista Djalma Souza tem um serviço de alto-falante que é o SUP, Sistema Unido de Publicidade, lá na época. E eu trabalhei com ele lá também. Então eu desenvolvi aquela coisa, aquela mecânica de falar, né, de se expor com a voz num ambiente de microfone para ir para as pessoas ouvirem e tal. Eu não posso esquecer disso também, né, Tilé? É importante falar dessa passagem. Sim. Mas eu sempre buscando a oportunidade no rádio. Então, quando o Baby saiu, voltou para o Paraná, eu fiquei órfão. Aí eu continuei trabalhando, correndo atrás. E eu trabalhava na Macosan, te falei que eu trabalhava na Macosan, com o seu Alexandre. Eu era o que lá? Eu era kardecista e faturista. O que é kardecista? Controle de estoque. Os nomes hoje mudam, né? E eu fazia o faturamento das notas e tal. Então, o seu Alexandre é uma pessoa assim, muito importante, graças a Deus está aí até hoje vivo, sempre chego lá na loja, brinco com ele, ele sabe da importância que ele tem na minha vida, porque sozinho ninguém sobe. Porque quando eu comecei a fazer um bocado de testes nas rádios, para poder saber se dava para mim entrar no rádio ou não, ele nunca disse um não para mim. Eu trabalhava, e ele, dentro do horário de trabalho, ele dizia assim: Alexandre, amanhã eu vou fazer um teste ali na rádio Aratu, um exemplo. Aí ele, tudo bem,
não tem problema não. Sempre me liberou. E esse cara, Atilé, é importante deixar isso registro aqui. E agora está aí para isso o advento desse aplicativo, dessas redes sociais, para a gente deixar isso aqui gravado. Foi tão importante para mim, que eu agradeço até hoje a vida que Deus me deu por ter conhecido ele, que me empregou na empresa dele, fui funcionário dele. Porque quando eu, lá no balcão da loja dele, conheci o Ito é Giovanni, que é um vendedor na época, vendia torneiras, a Macozão atrás de construção. Vendia torneiras, e esse Ito criou amizade comigo e tal. Aí sabia da minha batalha de tentar entrar no rádio. Aí chegou um dia para mim e falou assim, rapaz, tem uma rádio lá em Feira que está precisando de locutor. Você não quer ir não? Eu disse, rapaz, eu estou querendo trabalhar. Ito pegou, me levou para fazer um teste lá na rádio Princesa, em Feira de Santana. Aí eu fui. Quando eu cheguei, que eu fiz o teste, esqueci o nome do coordenador na época, eu lembro do diretor. O coordenador era um lourinho, assim, que fez o teste comigo, detectou que eu poderia ficar por lá. Então, resumo da ópera, eu fiquei. Ele me aceitou para que eu pudesse ingressar na rádio. Aí tem uma história interessante do diretor Maurício, que eu vou contar daqui a pouquinho. Aí o que foi que aconteceu? Eu tinha já, nesse momento, já tinha minhas duas filhas, Jalmar e Jailma, e minha esposa da época, né? Que hoje eu estou no terceiro casamento. Eu não presto, as mulheres não prestam, vai me largando. E aí eu vou arranjando outro, que eu gosto do bagulho, né, velho? Então a gente vai pegando, sai de uma, vai para outra. Agora que eu estou parado aqui. Aí o que acontece? E não quero sair mais daqui onde eu estou. Aí o que acontece? A minha esposa da época e minhas duas filhas. Eu cheguei para o seu Alexandre e falei, seu Alexandre, eu fui fazer o teste lá na rádio em Feira de Santana. Até isso ele fez comigo, me liberou para ir para a feira fazer um teste. E o pessoal lá me aceitou e tal. Aí Ito e seu Alexandre foram tão importantes para mim, Tilé. Seu Alexandre, primeiro, me pagou todos os meus tempos que eu tinha de trabalho, pagou tudo, não disse um ai para mim, nada, ainda me deu uma ajuda, um adventozinho, que eu não me lembro financeiramente quanto, mas ele me ajudou, para que eu fosse para lá tocar minha vida. E interessante que quando eu retornei para Salvador, de volta, que eu vim para Piatã, tem uma história mais na frente, ele me aceitou de volta, ainda fiquei trabalhando um tempo com ele e com a Piatã. Olha só que onda. E aí, esse Ito, Giovanni, é outra pessoa tão importante que ele, quando eu cheguei lá em Feira, que eu não conhecia nada de Feira, e ele é de lá, tanto que ele mora lá até hoje. Tem apartamento aqui, mas ele é de lá, a família dele toda é de lá. Inclusive, ele é irmão, Tilé, do presidente do Feirense, Dilson Gamela, lembra de Gamela? Lembro, claro. Eu conheço o Gamela através do irmão dele, Ito, que é meu amigo. Fiz amizade com o Gamela na época e tudo. Então, esse Ito pegou, rapaz, me bancou para mim, Tilé. Se ligue. O transporte, para eu pegar minha panelinha velha, meu sofazinho velho, meu guarda-roupa quebrado, minhas porrinhas todas velhas. Ele pegou, bancou um transporte para me levar até Feira de Santana. E já tinha conseguido uma casa para mim lá. E pagou 3 meses antecipado da casa. 3 meses antecipado. Que era para poder eu pagar para ele, né? Quando eu me ajeitasse a vida por lá. Uhum. E a gente sabe que a vida de radialista sempre foi, não é tão fácil assim. Sim. Em toda empresa, em toda área profissional, cada caso é um caso, né? A gente não pode reclamar. Graças a Deus, eu te falei aqui, só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu tenho na vida, mas a gente sabe que existem os intempéries em toda a área profissional. E no rádio também. Tem quem ganha muito, tem quem ganha mais ou menos, tem quem ganha pouco. Uhum. Então, não é isso. Então, eu nunca fui quem não ganha nada. Mas eu tive lá meu salário. Mas só que o salário não dava para compor, né? Minha situação financeira. E aí eu tive que cair para dentro, para o mercado. Lá foi meu primeiro momento de tentar buscar um troquinho aqui, um troquinho ali, fazendo comercial. Eu que não tenho nem esse tino todo, eu percebo que eu não tenho isso, mas eu ainda conseguia lá em Feira fazer alguma coisa. E passei fome lá em Feira de Santana, passei fome mesmo. Passei fome. Não esqueço que tinha um cara lá, seu Antônio. É bom falar dessas pessoas, eu reconheço muito. Seu Antônio era o dono do mercadinho que tinha lá, na Rua da Rádio, em Feira de Santana. Marinho deve saber. E seu Antônio, tinha dia que eu não tinha nada dentro de casa. Seu Antônio é que me cedia o quitute, o arroz, o feijão, a pontinha de carne para poder levar para casa para fazer a comida. Mas graças a Deus eu venci.
Então, assim, essa pessoa foi uma pessoa muito importante. Eu tive lá em Feira há um tempo, fui lá procurar ele. Aí ele, você lembra de mim? Ele, eu sou Jailton, rapaz, Jailton Luz. Eu vou te contar a história de Jailton Luz, que é por isso que eu disse a você que eu ia contar a história do diretor da rádio. Uhum. Aí, eu sou Jailton, eu tô ali, é você, rapaz. Ele me abraçou, me abracei com ele. Eu sou um cara muito emotivo, porque aqui agora tá até bacana, mas eu sou emotivo no meu natural. Ele me abraçou, eu chorei e tal, porque ele foi uma pessoa muito importante para mim. Seu Antônio, né, que é seu xará também, o dono da mercearia na Rua da Rádio. E aí, na hora que eu comecei a me aprumar, que as coisas começaram a desenvolver, eu fui procurar Ito para poder pagar ele o dinheiro que ele tinha colocado para mim os meses antecipados do aluguel, o transporte que ele deu para mim e tal. O cara não quis, não aceitou. Pense num cara que desabou de choro, foi eu. Porque o cara não aceitou, Tilé. O cara não aceitou, eu não esperava aquilo. Ele já tinha me ajudado, tinha me arranjado emprego, tinha me levado para lá com minha família, arranjou a casa, uma casa bacana, inclusive, uma casa boa, perto da rádio e tudo, ali no Capuchinhos. Eu morei no Capuchinho, quem mora no Capuchinho de Feira é quem tem dinheiro, meu irmão. Eu morei no Capuchinho, pô. Morei no Capuchinho, rapaz. Pois é. Permita aqui fazer um registro. Meu compadre, Charles Fabiano Figueiredo, campeão brasileiro de 88, entrou em Jotazô. Aí tem muita história. Rapaz, Charles é meu amigo. Hoje é aniversário de Rafael, filho de Charles. Rafael está aniversariando hoje, dia 15 de setembro. Né? Já mandei o meu abraço desde cedo. Logo que acordei, mandei um zap para ele, ele respondeu imediatamente agradecendo. Abração para você, Charles Fabiano Figueiredo, Jotazô. Aí tem muita história. Antes entrou também aí o Railan, falando duas grandes figuras e tal. O Railan, o jogador? Já fez uma live comigo. O Railan está me devendo até hoje, só faz me enrolar. Mas vamos em frente. Que bacana. Não é meu campeão, Charles, não suma não, você é parceirão, meu irmão. É cidadão soteropolitano. E foi uma iniciativa do seu amigo aqui, ele sabe disso, ele reconhece isso. E de nós que pudemos dar a ele esse título de cidadão soteropolitano na gestão primeira de Leandro Guerrilha na Câmara. Então ele porque é merecedor, deu alegria ao povo, tem um bocado de gente que tem título de cidadão e não faz nada pela cidade. Ele não, ele fez a alegria do povo da Bahia quando foi campeão em 88. Um beijão, Charles. Entrou aí, ó. Vandique Lima, grande Vandique. Meu Deus do céu, que Bahia, Paysandu. Rapaz, Vandique, deputado federal, presidente, ser governador, qualquer porra que ele quiser ser aí no Pará, rapaz. Grande Vandique, que história também, né? Do futebol bacana. Então, tio, aí esse Ito não quis aceitar o dinheiro, velho. Porra. Aí eu desabei em choro de emoção, porque o cara fez aquilo tudo por mim. Mas tudo bem, segurei essa onda. Eu só faço esse registro, porque é dentro da história do rádio, né? E é importante essas coisas que eu disse para você. No início, hoje gostaria de contar algumas histórias, né, da sua própria história. Que eu não ando falando por você está falando, né, irmão? Das pessoas que você reconhece como pessoas que lhe ajudaram. E não com tem certeza. nada melhor na vida do que você ser grato. Né? Gratidão é uma coisa que realmente é de uma importância assim, fundamental. Com certeza. Para você diagnosticar o cara que tem bom caráter, por exemplo. Né? Aquele que é grato. Que bom. Mas, sim, isso é importante mesmo. O Ito não quis receber o dinheiro. Não quis receber o dinheiro. Eu fiquei sentido, emocionado, forcei. Mas ele, não, rapaz, que é isso? Estou lhe ajudando, você vai crescer, você vai ser um bom radialista, não sei o que e tal, você me incentivando também. E assim fiquei. Trabalhei 1 ano e meio, 1 ano e meio mais ou menos no rádio, porque eu entrei, tanto que eu falo, né, eu reputo a rádio Princesa FM, que é do grupo da Rádio Sociedade, como a primeira rádio, e a partir daí que eu identifico o meu tempo no rádio. Antes desse corre-corre que eu te falei lá, de ir com o Paulinho Kaká e dar aquele 1 minuto de hora, de ficar com o Baby na Band, isso eu não conto. Eu conto que quando eu fui registrado oficialmente. Então, oficialmente. No horário, realmente, né? Isso. Foi em 1985. Outubro de 1985. Agora eu vou fazer o quê? 36 anos, não é isso? 36 anos no rádio agora, 1º de outubro de 85 foi quando eu fui registrado pela Rádio Princesa do Grupo Capuchinhos, que ela é do Grupo Capuchinhos, a Rádio Sociedade, e assim eu trabalhei na Princesa e na Sociedade. Eu tive o prazer, Tilé, de um dia fazer o horário da tarde, por conta dele não ter conseguido
fazer por um intempérie desse, não sei qual foi, mas pelo amor de Deus, eu vou falar aqui agora para vocês que não sabem, para vocês que sabem do que eu estou me referindo. Fiz o horário de Silvério Silva. Você sabe quem é Silvério Silva? Um dos grandes nomes do rádio de Feira de Santana. Marinho sabe de quem eu estou falando. Um líder em audiência em feira, e eu trabalhava na FM, mas eu fazia trabalho também na Rádio Sociedade, e na Rádio Sociedade eu cheguei a fazer o horário de Silvério Silva. Silvério Silva era o nome do rádio. Muita resposta, viu? Muita resposta. Cantor e compositor também, igual a mim. Ele tem uma música, pancada certa é no pé do umbigo, homem com homem, mulher comigo, pancada certa é no pé do umbigo. Essa é igual a Silvio Mendes da Paixão, é um puta nome, né? Então eu tive o prazer de fazer o horário de Silvério Silva também. Mas daí as coisas foram evoluindo e tal. Mas antes de sair de feira, de vir para Salvador, deixa eu te falar a história de Maurício, o diretor da rádio, todo bravo. Ele falava com você todo assim, né? Aí quando é um dia, eu tô lá na rádio, aí o Johnny trabalhou aqui em Salvador também. Johnny, não sei se vocês lembram de um negro nosso, baiano, amigo nosso, que chegou aí para a Record, chegou a fazer o Jornal da Record, que é daqui da Bahia. Você lembra de Johnny? João Santos. Sim, estou tentando ligar aqui o nome da pessoa, mas acho que sim. Pronto. Ele chegou a fazer o Jornal da Record nacional, estou falando do nacional, porque ele esteve em São Paulo, trabalhando na Record em São Paulo por muito tempo. E Johnny trabalhava comigo lá na rádio, né? Era locutor também. E um vozeirão maravilhoso. Tipo, o pessoal dizia que ele era o Urias, era o pocket do Urias. Aquele vozeirão, o mesmo biotipo de Urias também, negão, aquele negão bonitão. Você está dizendo aí que é Johnny Santos. É Johnny Santos, é esse mesmo. Quem falou aí? Ele chamou de velho, viu? Você está muito bem, Roberto Monteiro. Vamos em frente. Você falar de velho, né, Roberto? Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Johnny, está vendo que ele lembrou? Porque passou em São Paulo, é por isso que ele lembrou. Foi esse mesmo. E aí Johnny era Johnny Santos, que tinha trabalhado na rádio, uma rádio que tinha lá em Feira, que eu esqueci o nome agora, Antares, Rádio Antares lá em Feira. Tinha trabalhado na Rádio Antares e estava trabalhando com a gente lá na Princesa. Aí Johnny, um dia eu tô na sala com o Maurício, foi bem assim, ó. Eu já saí daqui J-Zo. Por que J-Zo? E aí também vale a pena esse registro aqui. Sim. Meu nome é Jailton Pereira da Luz. Jailton Pereira da Luz. Mas se alguém fala Jailton Pereira da Luz, ninguém vai saber quem é. Mas J-Zo... Só o Mário Júnior de vez em quando no ar. Mário Júnior de vez em quando no ar fala assim, vambora lá, Jailton Pereira da Luz. De vez em quando. Mas é claro, eu não vou negar, é meu nome. Claro. Mas eu tenho o J-Zo como um nome cultural. Por que nome cultural, Ticlé? Porque, como a gente falei, né, eu estudei muito, né, na época do movimento negro, sou fundador do Malê de Ballet, conheci muitas da nossa ancestralidade e tal. E numa dessas idas lá para o CEA, o Centro de Estudos Afro-Oriental, que tem ali no Garcia, eu lendo um livro, eu descobri que Zo, num dialeto africano, tipo, em determinadas regiões, né, da língua africana, o Zo é luz. Aí eu peguei o J de Jailton, simplifiquei ele com J, e peguei o Luiz, que é meu sobrenome, e botei Zo. Então é por isso que eu sou J-Zo. Tá entendendo? E eu digo que é um nome cultural, não é um nome artístico, não é um pseudônimo, não é um apelido. É o meu nome cultural, J-Zo. Vem de Jailton Pereira da Luz. Aí o Maurício, eu estava na frente dele assim, não sei qual foi a situação, estava lá com ele, na sala dele. Aí o telefone toca. Alô, todo bravo. Aí, quem? É o quê? Isso era Johnny, né? Johnny querendo falar com ele. Querendo falar comigo. Eita, quem tá falando? Johnny? Quem é Johnny? Ele, olha, aqui não tem negócio de apelido não, é João Santos, viu? E Johnny trabalhou lá como João Santos, na Rádio Princesa. E aí fez assim, e você? Como é seu nome? J-Zo. Não, o seu nome. Jair de quê? Jair Pereira da Luz. Olha, aqui não tem negócio de apelido, não. Aqui vai ser Jair Luiz, viu? E eu trabalhei em feira, já era J-Zo, mas eu trabalhei em Feira de Santana como Jailton Luiz, no ar, na hora que eu me apresentava. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, aqui é seu amigão Jailton Luiz, não tem negócio de J-Zo aqui. Maurício, bicho bravo, viu?
O bicho era bravo que só desgrama. Pessoal bacana, bacana, mas era. E aí ele não quis que a gente fosse usar o nosso pseudônimo, no caso Johnny, que era Johnny Santos, ficou João Santos. E eu, meu nome cultural lá eu perdi. Só vim recuperar quando eu voltei aqui para Salvador. Então, resumo da ópera. Aí as coisas evoluíram, graças a Deus, fiquei lá um ano e meio, mais de um ano e meio, porque eu entrei lá em outubro. Na verdade foi em setembro, mas me vieram me registrar em outubro de 85 e saí de lá em 87. 87. Eu me lembro que eu entrei na Piatã, que foi assim. Eu soube que a Piatã estava procurando locutores, né? E eu sempre, como eu estava lá em feira, sempre vinha aqui em Salvador, vinha ver minha mãe, né? Vinha ver minha família, minha mãe, minha irmã e tal. E aí eu vinha nessas, eu ficava procurando as coisas que estavam acontecendo. E nessa soube que o seu Cristóvão, saudoso Cristóvão Ferreira, estava precisando de locutores. E aí teve um dia que apareceu lá. Eu, Jefinho, que hoje está na Itapuã, Jefinho, simpatia. Jefinho, sim. E Paulo José. Paulo José é outro potente radialista de Feira de Santana. Víamos nós três. O Paulo José hoje é narrador, inclusive. Narrador Narrador. esportivo, né? Uhum. Não sei qual rádio que ele está hoje, mas na época ele trabalhava na Sociedade. Uhum. E aí nós fomos os três e fizemos os testes. E o senhor Cristóvão gostou dos três. Só que o Paulo José não quis ficar. Ele mesmo não quis ficar. Preferiu ficar em feira. Então ficou eu e Jefinho. E nós ingressamos na Piatã. E aí foi quando eu retornei para Salvador. Isso em 87, me parece que foi o que isso aí, rapaz? No primeiro semestre, não me lembro precisamente da data, porque o registro já foi tempo depois. E aí fiquei na Piatã por quase 4 anos, graças a Deus. Tive uma história boa na Piatã. Não, 87, quase 4 anos. Porque depois, em 91, eu me lembro que foi em 91, Antônio Fernandes, sabe quem é Antônio Fernandes? Que foi o cara que fez um sucesso no Brasil, no show business, com a banda Reflexos. Ele era o diretor e produtor da banda Reflexos, Antônio Fernandes. E aí Antônio Fernandes me convidou para ir trabalhar. Ele foi, não sei se você lembra, que ele foi por um tempo coordenador da Rádio Itaparica. E ele me convidou para Itaparica. E eu fui trabalhar na Itaparica. Fiz as tardes na Itaparica por um bom tempo. E aí quando chegou nessa história, nessa passagem... Bom, a passagem da Piatã, muito importante. Vim para Salvador, retomei meu nome, J. Azul, que é, vou chegar aqui e dizer que sou J. Luz, e nada, meu irmão, meu nome é J. Azul. E aí vim para o rádio, aí adotei meu nome aqui para que as pessoas começassem a conhecer o meu nome cultural, e lá eu consegui fazer um bom trabalho. Eu apresentei programas importantes lá na rádio, na época. Paulinho Cacá era quem dominava mesmo já com o samba, porque o samba, o Roda de Samba Piatã, é um programa espiritual na rádio Piatã FM. Eu tive o prazer de passar por lá na minha última passagem agora, fiquei 12 anos lá, e com muito respeito, né, por esse programa, porque seu Cristóvão, ele queria uma rádio para tocar samba, sempre gostou de samba, e ele queria uma rádio para tocar samba, e ele comprou a Piatã com esse objetivo, para ter um programa de samba. Então, o programa Roda de Samba é um programa espiritual, tanto que a família mantém até hoje, em memória do velho, né, do saudoso Cristóvão Ferreira. E aí eu tive para... Não sabe, viu, gente? Foi um ex-deputado estadual, né? Isso. Candidato a prefeito de Salvador, inclusive. Era uma figura bondosa demais, assim, um cara que fazia serviço social. Isso. As famílias perdiam os seus entes queridos, ele oferecia o carro para o velório, para levar o corpo e tal. Tinha um ônibus que levava crianças para passeios em parques, né? Isso. É uma figura assim incrível. Aliás, sempre teve um fato de Cristóvão Ferreira, deixa eu contar um aqui agora. Tem um fato de Cristóvão Cristóvão Ferreira que eu não sei se você sabe. No debate a prefeito de Salvador, perguntaram a ele, deram a ele a chance de fazer uma pergunta, salvo engano, ao prefeito eleito Fernando José, que foi radialista também. Salvo engano, pode ser que eu esteja atrapalhando o nome da outra pessoa. Aí, a sua pergunta, deputado Cristóvão Ferreira, para o candidato tal. Eu não quero perguntar nada, eu quero desejar muita paz, muita saúde. O lema dele sempre foi esse, muita paz. Com ninguém, né? Não queria muita paz, meu filho, muita paz, meu filho, muita paz. Era o lema de vida dele, muita paz. Agora você falou da pessoa humana que ele era. Era, assim, uma pessoa muito bacana. Não tem quem trabalhou com o seu Cristóvão que tenha que falar qualquer coisinha dele no tratamento com as pessoas e tal. Então ele me deu essa oportunidade, trabalhei por lá por muito tempo. E lá você trabalhou 4 anos, depois você voltou a Piatã e trabalhou 12, foi isso?
É isso, é a minha primeira passagem, eu estou na primeira passagem, né? Tá. E aí, lá nesse período, eu ia falando do Roda de Samba, que quem apresentava era Geraldo José. Você lembra de Geraldo José? Saudoso Sim, Geraldo faleceu também já, é. Faleceu também. Geraldo tinha uma frase que eu nunca esqueço. Geraldo José na cultura é fogo, bicho! Ela cheia de leotria, ele, né? Cheia de história, é uma figura muito criativa. Ele dizia, eu não sou muro baixo. Eram umas histórias bacanas assim que Geraldo tinha. Então, Geraldo apresentava o Roda de Samba, depois teve Ed Lui, que também apresentou, e aí Paulinho Cacá, que fez um nome com o programa Roda de Samba. E eu fazia o programa das tardes, durante a semana. Eu trabalhava de 15 às 19. E às tardes eu apresentava o Forroteria Piatã, que naquela época era um pipoco. O programa todo dia de tarde, independente de período sazonal de São João. O programa era o ano todo. Você não está E eu falando aí cheguei. da época que a Piatã assumiu a liderança do Rádio FM, é Não, isso? não, ela Ainda não era não? liderança. Ainda não. Não, ela só veio assumir a liderança já aqui em Brotas, onde ela está. Enquanto ela esteve lá na Ajuda, que era naquele Certo, prédio, na Rua da Ajuda, ela não chegou a ser líder certo. de audiência. Tinha uma ótima audiência, mas não chegou a ser líder. Então, aí lá eu apresentava a Forroteria Piatã. Sempre tive essa coisa de atividade dentro do trabalho, não só fazer aquilo, sempre fazer algo mais. Vale lembrar que eu sempre trabalhei paralelo do rádio e música. Na época da Piatã, por exemplo, eu tinha Banda Joia. Fui cantor da Banda Joia, que foi um projeto musical muito bom aqui de Salvador também, e que eu estive fazendo ali o lado a lado. Resumo, aí lá eu criei, na época na Piatã, que eu trabalhava no horário da tarde, e eu criei aos sábados um programa que chamava O Astral do Carnaval. Criação minha, o título e a ideia do programa. O Astral do Carnaval era para apresentar, isso foi uma coisa que eu sempre quis fazer, sempre gostei, e faço até hoje no rádio, apresentar, dar oportunidade aos novos, aos artistas que não têm aquela condição de estar sempre nos grandes pontos de mídia, mas tem que ter uma mídiazinha para mostrar seu trabalho, um grupo de samba, um cantor, um compositor, e sempre fiz isso. E lá, naqueles primeiros momentos, inclusive, estava nascendo o axé, a música axé na Bahia. Todos os artistas que começavam ali naquela época, eu levei para lá, Olodum, Araqueto, Luiz Caldas, o caramba que você imaginar aí. Então era muito legal aquele projeto do Astral do Carnaval, que era aí eu já começando a desenvolver o meu desejo de sempre poder fazer algo mais do rádio, que não era só dar hora e tocar música e mandar um abraço para o ouvinte, né? E daí eu criei até na época, junto com o divulgador de disco que tem aqui na Bahia, está aí conosco até hoje, vivaço, que eu não vou ficar falando aqui só de quem já foi, nosso querido Antônio Paturi, nós criamos o disco Forroteria Piatã. Esse disco a gente chegou a distribuir e tal, na época na parceria com a rádio e tal, então foi assim, um primeiro momento de que eu pude mostrar algo mais, não só nessa questão de ser o radialista, de produzir as coisas que o rádio poderia nos prover, e assim aconteceu. E lá Você na falou de Piatã Patrícia, fiz aí eu me lembrei também do nosso queridíssimo Dick Johnny, né? Dick Johnny, Outra grande grande figura. Dick, Antônio José, né? Tinha Antônio José também. nosso Fernando Juruna que nos deixou há Malício. pouco tempo. Muita gente Muita boa gente mesmo. nos deixou há pouco tempo, Juruna. Ornelas, né? Tanto. Isa, ô bicho, você quer me foder, bicho? Isa, você lembra de Isa? Isa, ô bicho, você quer me Lembro, foder, claro. bicho? Toda desbocada, uma figura da porra. Deve estar ouvindo a gente agora, porque a cada palavra que ela dava, ela tinha que fumar um cigarro. Ô Isa, para de fumar, Isa. Bora, bota minha porra de minha música pra tocar. E era assim que ela fazia, né? Porque ela tá viva, graças a Deus, nossa querida Isa. Tá viva, mas era uma Tinha figuraça. Então, Estácio também, né? Estácio, salvo engano. Estácio, tanta gente bacana, né, velho? Nesse meio da Muita gente divulgação boa, que né? era. Então, cheguei a criar esse projeto, né? Que era o Forroteria Piatã. E aí fiz esse bom tempo na Piatã, quando o meu amigo Antônio Fernandes, que está aqui pertinho de mim, mora aqui perto de mim hoje, ex-Banda Reflexo, que foi coordenador da rádio, e o programador era High Company. High Company. Você sabe o que é High Company? Pô? High Company. High Aquela Company, vozinha do né? reggae. A vozinha do reggae. O pai de Marquinhos Santiago, Marquinhos. Tudo tranquilo, meu querido Rai. Então, eles eram os caras que tocavam a rádio lá, né? E me levaram para lá, e lá eu fiquei fazendo também as tardes, por muito tempo lá na Itaparica. E por um bom tempo, quando eu estava trabalhando na Itaparica, fiquei o que lá? Fiquei uns 2 anos,
2 anos e meio no máximo por aí. E como eu estava nesse momento, a banda Joia estava começando a despontar, mas assim, mais no interior, a rádio, a banda fez um sucesso danado, a gente tocava tudo que era lugar no interior da Bahia, e aí todo lugar que a gente tocava, a gente voltava. Nós fomos a primeira banda a tocar na primeira Micarande de Campina Grande. A banda estava bem, eu comecei a entender que eu poderia enveredar para a música. E aí saí da Itaparica e fui para enveredar o caminho da música, achando que ia dar certo, porque a banda tinha tudo para dar certo mesmo. A Banda Joia, para quem conheceu a Banda Joia, sabe do que eu estou falando, ela era para estar hoje qualificada no nível de Chiclete, de Asa de Águia, sem medo de errar, porque era uma banda muito boa mesmo, mas que faltou foi o olhar mercadológico para o Alfredo Mangueira, que era o dono da banda, de entender aquilo naquele momento e fazer com que aquele produto virasse o que a gente poderia estar vivendo hoje se tivesse acontecido. Mas eu não estou aqui criticando o Alfredo, não. É só porque cada história. tudo tem um contexto na vida, né? Não estou criticando, não. Muito pelo contrário. O Alfredo foi muito bacana. E o bloco Banda Joia foram bons momentos que eu passei. Só que a banda, comecei a entender que a banda estava dando dinheiro, mas era aquele dinheirinho. Você entendeu, Tchulé? E eu comecei a perceber que não era um dinheiro que me satisfazia para o que eu pretendia fazer com a minha família. Talvez até... Você achava que era merecedor, digamos assim, de ganhar, né? E não só isso, mas também não só isso, mas também pela questão de que, como eu sempre tive o plano B, quer dizer, eu recebi o salário da rádio e tinha o cachezinho da banda, e a banda não decolou como eu imaginei, o cachezinho da banda não deu para me sustentar. Entendi. Aí eu tive que voltar para o rádio, né, meu irmão? Porque o rádio é a minha profissão. Eu sou radialista, eu já era radialista. Então eu sou radialista, então eu tenho que voltar para o rádio. E aí eu optei por voltar para o rádio. Quando eu encontro Vivaldo Amaral. Lembra de Vivaldo Amaral, que também passou no rádio aqui em Salvador? Encontro ele ali na esquina ali da Avenida Princesa Isabel, em frente ao Baiano de Tênis. Aí ele passando no carro, eu digo, Vivaldo, porque eu tinha trabalhado com ele em Feira de Santana, ele trabalhou comigo lá na Rádio Princesa. Aí passou na rádio para fazer um teste, na Rádio Salvador. Na época quem estava lá era a dona Rosa Medrado, que era a dona da rádio, né? E que estava na direção da rádio, ele era o coordenador. E aí eu fui fazer um teste lá. Nisso a gente já está em que ano, mais ou menos? Aí já é 90, no início de 93, porque 91, 92 Itaparica, do final de 92 para 93, foi quando eu já retornei para a rádio, esse espaço que ficou de 92 para 93, esses 9 meses que eu estou dizendo para você que eu preferi ficar na música. Foram 9 meses, me lembro desse tempo que foram 9 meses. E aí eu fui fazer o teste. Quando eu fui fazer o teste, aí Dona Rosa e ele me aceitaram e eu fui trabalhar lá. E nessa de trabalhar na Salvador, que hoje eu estou lá de volta também, a minha terceira passagem na Salvador, porque eu tenho o prazer de dizer isso. Eu trabalhei 2 passagens na Rádio 104, 2 passagens na Piatã. É isso? Isso. 2 passagens na Piatã e 3 passagens, como é a terceira agora, na Salvador FM. Aí, inclusive, Tila, eu pulei uma parte aí quando eu saí da Itaparica, eu fui para 104. Eu fui para 104 na Itaparica. Fui para 104 com o meu querido André Simões, que foi quem me convidou para fazer o Show das Praias. Ele disse, o programa é sua cara. Aí eu fui para lá e fazia aquele programa de domingo, aquela alegria que é o Show das Praias, e fiquei por lá também um bom tempo com o Andrezão. E depois, quando o Andrezão saiu da rádio, que eu já estava na Salvador, que eu já tinha estado na Salvador, né? Tem que compor a história para poder a gente não se perder aqui. Porque quando eu falo para você que eu retornei para Salvador FM, que Vivaldo Amaral me levou, que a Salvador é um rádio muito importante na minha vida e na minha carreira, pelo que eu pude propor. Porque lá eu tive a criação, né, de programas como Salvador Mania de Pagode, que até hoje é um programa que está na rádio, no retorno da rádio, foi uma criação nossa, e que lá eu dei muita oportunidade a muita gente, a muitos artistas tocarem suas músicas, e eu fiz 3 produções de CDs, Salvador Mania de Pagode, volume 1, volume 2, volume 3, muita música que virou sucesso através desse trabalho que eu fiz, músicas que eu ajudei
a construir para o cenário da música em nacional, exemplo de Segura o Tchan, Amarra o Tchan, Mete no Tchan, 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 que eu sou compositor, mas essa música não é minha, estou falando disso. Estou falando porque eu valorizei tanto a música, que a partir dela, o Cal Adam se interessou pela música e me chamou para que pudesse colocar a música no disco. Eu levei os compositores lá no Clube dos Oficiais, onde ele era presidente, e lá eles, numa reunião entre nós, a música entrou no disco. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a banda El Tchan é o nome por causa dessa música, que foi um produto que foi levado por mim. Mas é outra história. Então, do rádio, porque se a gente for falar do rádio da música, vai rolar muitas informações dentro dela aí. E aí, na Salvador FM, eu tive o prazer de criar o Salvador Mania de Pagode, que é um programa de responsabilidade muito grande no rádio, que faz com que a Salvador saísse do ostracismo. Essa é a grande verdade naquela época. Tipo aquela rádio Zero à Esquerda, Tilé. A verdade é essa. Era uma rádio que já existia, estava no ar, mas as pessoas não estavam nem aí para ela. E aí esse programa realmente foi quem deu uma notoriedade, a rádio começou a se despontar mais. Tanto que hoje, com esse retorno, depois de todas as passagens que ela teve por outros segmentos no rádio, eles mantêm o programa Salvador Mania de Pagode. Eu estou lá fazendo o Samba Salvador. Daí, quando eu estava lá na Salvador FM, em determinado momento, eu me chateei lá com o diretor que tinha na época lá, me chateei e saí da rádio. Liguei para Marco Medrado, dono da rádio, e disse: Marco, muito obrigado, valeu, pedi demissão, me piquei. Aí quando eu estou descendo a ladeira ali aquela viaduto quando tem a Band ali, aí liguei para o Andrezão, que ainda estava lá na Rádio 104, Andrezão, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu disse: Zão, tô saindo aqui, velho, tô saindo, não dá não, tô saindo aqui da Salvador, não dá para ficar lá não. Ele: vem para cá. Aí eu fui e ingressei de novo com o Andrezão lá na Salvador, ou lá na 104, que estava lá, ainda lá em Brotas. Depois o Andrezão saiu da rádio e entrou o Leleco Júnior, que é outro coordenador, que uma expertise... Querido amigo, Leleco Júnior. Uma expertise... Amigo de Leonardo, meu filho. Muito expertise, autoconhecedor do rádio. Tive o prazer de trabalhar com, olha só os nomes, tenho que falar desses caras aqui, né? Baby Santiago, Cristóvão Rodrigues, que foi meu coordenador também depois de Fernandes. Cristóvão Rodrigues, né? Foi, meu querido Cristóvão, foi meu coordenador lá na Itaparica. Depois foi meu coordenador na 104 também, né? Eu tive um período na 104 com a sede de Andrezão, que depois do Andrezão entrou o Leleco. E aí Leleco, junto comigo, né, trabalhando com ele lá, que tivemos bons momentos com aquela Rádio 104, e lá eu criei um programa que chamava Dia de Sexta-feira, criei para a gente, essa coisa de poder fazer algo mais, criei No Cavaco e na Viola. E No Cavaco e na Viola era um programa de samba que eu apresentava, que eu terminei tirando esse programa do estúdio e levei para a rua. Aí eu comecei numa chácara aqui no Cabula, toda sexta-feira à noite, trazia as bandas, tocava ao vivo e tal. E depois esse projeto cresceu tanto que nós levamos para o Rock in Rio Café. E lá no Rock in Rio Café, a gente, na época era eu, Luiz Henrique e Eusébio do Olodum na época também, que a gente trouxe nomes importantes da música, como Almig Neto, Neguinho da Beija-Flor, Leci Brandão, Luiz Carlos do Raça Negra veio como convidado único só para dar uma canja, Pericão do Exalta Samba veio como convidado único para dar uma canja, Bete Carvalho. Então a gente conseguiu, a gente trouxe nomes importantes da música. Tem duas histórias interessantes, uma com o Neguinho da Beija-Flor. Fui pegar ele no aeroporto, aí quando eu cheguei lá, né, que ele desembarcou, veio pro meu carro e tal, aí ele fez assim: pô, eu não conheço o Abaeté, o pessoal fala tanto do Abaeté, e eu não conheço o Abaeté. Eu digo: você vai conhecer agora. Eu saí do aeroporto, ia levar ele para um hotel em Amaralina, passei no Abaeté, levei Neguinho, e pronto, até hoje ele sabe que quem levou ele pela primeira vez no Abaeté fui eu. E Almig Neto, saudoso Almig Neto. Ele: rapaz, você sabe onde fica o Arerê? Zé Arerê, né? Zé Arerê, que é um cara importante do samba aqui também. Eu digo: sei sim, eu quero ver o Arerê. Aí eu peguei, levei Almig Neto lá, na oficina de Zé Arerê, que é lá no Alto das Pombas. Cheguei lá, Zé Arerê não estava, ele: cadê o Zé? Não está aqui não, eu sei, daqui a pouco ele chega aí, fez contato, Zé daqui a pouco chega aí. Estou lá conversando, daqui a pouco quando eu olho para o lado, tá o Almig Neto tomando uma cachaçinha, daquelas bem gostosinha, segundo ele, né? Na barraquinha, já batendo um mau papo com o cara, não sei nem se o cara sabia quem estava ali naquele momento, né? Tomando uma cachaçinha dele pura, sentado no banco. Parecia uma pessoa qualquer, mas não era um qualquer. Era o Almig Neto, um dos grandes nomes do samba brasileiro, que estava ali naquele momento com a gente. Então tive essas oportunidades, né, de fazer
essas coisas acontecerem, né? E aí, Lá se eu me na... permitir, mais uma vez, eu dar um pitaco aqui, falando uma coisa que aconteceu comigo. Eu fazia o show da madrugada na Rádio Sociedade, esses fatos pitorescos assim, interessantes, né? Fazia o show da madrugada e João Sá me aparece. João Sá era divulgador de disco, salvo engano, da RCA Victor na época. RCA. É. E aí João Sá me aparece lá com Valdir Soriano. Programa de madrugada. Era 1h pouco da manhã já. Aparece João Sá com Valdir. Aí João Sá me puxa pelo braço assim pro lado. Rapaz, o homem tá puto. Tirei ele lá da cantina da lua. Ele tava tomando a dele para vir aqui 1h pouco da manhã. Segure a onda aí, pelo amor de Deus. Aí, quando eu olho para a cara de Valdir, o Valdir que estava com uma cara desse tamanho, retado, ponto da vida dele. Rapaz, o compadre dele, Clarinho do Silva, tá lá esperando o cara, eu tiro o cara para vir para cá, mas daqui a pouco a gente volta. Né? Aí eu tô olhando para a cara dele, o telefone toca, né? Comecei a botar ouvintes no ar, o telefone toca, primeiro ouvinte, Joana de Fortaleza. São nomes que eu nunca me esqueci na minha vida. Depois, José Rodrigues de Crateús, no Ceará. Aí o cara já começou a mudar. Porra, Fortaleza, Crateús. Aí, Raimundo de Picos, no Piauí. Isso era 1h pouco da manhã, na Rádio Sociedade da Bahia. Na época, o Petrus botou para usar os 100 kW de potência. E aí, 100 kW de potência. E aí, a cara do Valdir que foi mudando assim completamente. Quando ele viu que ele estava num lugar que o Brasil escutava ele, né, poderia escutar ele, na hora que ele começasse a falar, o cara se transformou, mudou completamente. Aquele astral ruim passou a ser um astral maravilhoso. Foi uma das maiores entrevistas que eu fiz na minha vida, Jota. O cara levou 1h45 comigo conversando. De puteiro, de Maria da Vovó, de não sei, de tudo. O cara falou de tudo. Foi uma entrevista fantástica, fantástica. Pena que eu perdi esse material. Eu tinha tudo isso guardado, mas perdi. Não sei onde foi parar, não sei. Mas, eu também. Eu tenho uma historinha aí, mas você. Não tem desculpa, não. Isso aí faz parte também, está dentro do contexto. Eu tenho esse defeito também, né? De não ter guardado muita coisa importante da minha vida, no rádio, principalmente, né? Toda essa história, eu não tenho esses registros. Agora, assim, ao contrário do que você comentou aí de Valdir, porque a entrevista, na verdade, eu não me sinto um entrevistador. Eu gosto de bater papo. Eu não sou entrevistador, eu bato papo. Eu também não considero isso aqui entrevistador. Eu gosto de considerar isso aqui como papo. Eu bato papo com artista. Esse negócio de pergunta e resposta, sei o quê, ficar com a canetinha. Porque em ano de 1950, sei o quê, que porra, a gente vai fluindo, rapaz, vai rolando, é mais gostoso. E graças a Deus, sempre bate papo da porra, assim, com inúmeros da música brasileira. Aí tem um, assim, o contrário do que você falou aí, tem um que eu não esqueço. Scott era o divulgador, né, da Polygram. Ele chegou lá com uma artista renomadíssima, que Deus também já levou. Que Deus a tenha. Mas que figura, viu, velho? E diferente de Valdir, ele me chegou lá com Cássia Eller. Isso na Salvador FM. Chegou Cássia Eller. Fazer uma entrevista com Cássia Eller. Você perguntava, ela respondia. Aí você fazia outra pergunta, ela respondia. Era assim, então. Era uma coisa muito mecânica. Rapaz, uma coisa muito mecânica. Aí tanto que depois que terminou a entrevista, aí ele saiu, cheguei no corredor, cheguei e falei assim: pô, Scott, na moral, velho, não traga essa mulher aqui não. A mulher é ruim para fazer entrevista. Ou ela estava de mau humor, eu não sei o que aconteceu, porque aquela foi a pior de todas, até hoje, que Deus o tenha, né? Qualificação no trabalho como artista, uma grande cantora e tal, mas na entrevista, pelo menos comigo, não sei se ela não foi com a minha cara, porque todos iam com a minha cara, mas ela acho que não foi com a minha cara, eu estava de mau humor. Ele chegou e falou: não, mas ela é assim mesmo, fique tranquilo. Aí não deu para fluir, não. Já o Tony Garrido, Cidade Negra, estava lançando um novo LP, né? Na época, LP e tal. CD. Aí o nome do CD era O Herê. E aí, quando a gente entra no ar, aí boa tarde, Cidade Negra, boa tarde, Tony Garrido ali. Ele não deu boa tarde, não, fez assim: Jota, você sabe o que é o Herê? Se eu não soubesse, eu estava lenhado, porque eu já fui de primeira. Bati logo na tecla. Claro, meu irmão, o Herê é uma criança. Que Herê é criança, né? No dialeto africano também. E a história do CD justamente retratava isso. E com a música O Herê, que foi um grande sucesso. Então aí a entrevista fluiu bacana, porque a gente já começou assim. E é aquilo que eu te falei, não é aquela coisa mecânica de pergunta e resposta. E a entrevista foi muito boa, muito bacana.
Na 104 eu estava no estúdio fazendo o horário de tarde, e daqui a pouco me aparece um fenômeno do momento, aquelas fenômenos que aparecem, aquelas meninas do Ruge. Peraí, antes de você contar essa história aqui, quem entrou agora é Emerson Orlando Melo, que estava recentemente como gestor da base do Vitória e tal, e foi zagueiro do nosso Bahia e de outros clubes aí. Emerson, grande Emerson, grande Emerson. Boa noite, Emerson. Da grande Jota, AGP, Almir Neto, Bete Carvalho. Me fez lembrar meu pai. Obrigado, Jota. Que beleza. E eu continuo tocando esses caras até hoje, viu, Emerson? Vai ouvir aí o Samba Salvador na Salvador FM, todo domingo de 6 às 10 da manhã. Todo domingo eu tô lá fazendo samba, que é uma coisa que eu gosto. Uma coisa que me dá mais prazer, acordar cedo aos domingos, para ir para a rádio para tocar o programa de samba que eu estou fazendo hoje, né? Que eu gosto. Gosto muito mesmo. E também estar na equipe, os campeões da bola, com o meu querido Edson Marinho, que é gente boa da melhor qualidade. Dormindo! Eu ia lhe perguntar, mas deixa você acabar de contar essa história aí, que eu ia lhe perguntar como foi que você entrou no futebol, mas vamos. Sim. Então, essa história do futebol é interessante. Deixa eu te dizer. O que eu estava falando, então, antes, para poder concluir, foi... o caso, a história. Qual foi a história? Nem lembro mais. Das entrevistas. Foi das entrevistas. Então, a entrevista ela é boa quando ela flui. Não, eu falei a história de Tony Garrido. De Tony Garrido. Então foi a Ruge, o grupo Ruge. Não, depois de Tony Garrido, que eu estava no estúdio, daqui a pouco aparece o grupo Ruge. Aquelas mulheres bonitas, cada uma melhor do que a outra, fazendo um sucesso. Aquele negócio lá. Aí, velho, porra, foi uma entrevista tão inesquecível, porque cada uma contou a história, cada uma tem uma história, então foi um negócio muito rico. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer muitas entrevistas com muitos artistas do mundo, né, da música. Zeca Pagodinho foi também com o Scott, que era Poligram. Quando ele chegou lá, eu nem percebi que era Zeca Pagodinho. De tão simples que o cara é. Ele é todo pequenininho, todo... Aí, chegou, sentou, batemos um papo de boa e foi embora. Um cara que, se ele aparecer do seu lado, acho que você não vai nem detectar que é ele. Como aconteceu comigo, com Roberto Carlos. Aí já vou ter que voltar lá atrás, no final dos anos 70, trabalhando na aviação. Eu fui aprontar uma aeronave, e essa aeronave ia para Itabuna, e quem estava do meu lado, 2 caras que iam viajaram, um com a mala e o outro do lado, tal. E eu aprontei o avião, os caras entraram. Depois que os caras entraram que voaram, aí o mecânico estava comigo, velho, você viu o cara, velho? Nem parece que é ele. Quem foi? Roberto Carlos. Eu vi o Roberto Carlos e não falei com ele. Esse pode uma porra dessa, velho. Mas eu vou contar outra história de Roberto Carlos. Essa aí, Josenel tá de prova aí. A CBS fez um lançamento lá no Metropolitan, no Rio de Janeiro, foi um projeto de Ângela Maria, ela cantando com outros nomes da música, né? Foi um CD, Ângela Maria com outras vozes aí. Inúmeras vozes da música brasileira. Aí eu me lembro que foi gravado ao vivo lá para poder extrair o CD, lá no Metropolitan. A gente estava ali de frente, eu, Josenel, Isa, que levou a gente, um bocado de gente. E aí o Roberto Carlos cantou fora do tom. Eu ouvi e vi Roberto Carlos cantar fora do tom. Ele não vai poder dizer que é mentira para mim, não, porque eu vi, e eu conheço música, eu sei quando você está no tom, quando você está fora do tom. Mas aí a gente entende, não é querendo... Quem sou eu para falar de Roberto Carlos? Mas assim, a música... Eu me lembro até a música como foi. Josenel tá de prova. Ângela vinha... Por que me arrasta aos teus pés? Num tom mais alto. E ele, quando ele tinha que entrar, era... Por que me arrasta aos teus pés? Ele entrou no tom, como se fosse o tom que estava vindo de Ângela, né? E aí teve que refazer. Tanto que eu não esqueço disso, que nessa gravação desse CD, os artistas que conseguiram matar de primeira, porque quando estava gravando, aí era assim, se a música não ficou legal, se teve algum erro, volta tudo, canta tudo de novo, você sabe disso, Léo, para poder fazer até a que vai matar. E aí, ó, Aguinaldo Timóteo, que Deus o tenha, foi embora, matou de primeira. Emílio Santiago, olha quanto Deus o tenha hoje aqui, Tilé. Emílio Santiago matou de primeira e Caetano Veloso. Eu me lembro que esses 3 mataram de primeira, mas a maioria, todo mundo teve que voltar para refazer, porque teve alguma coisa que não deu certo. E outra passagem também interessante no ambiente do rádio, que é bom contar isso, foi aquele menino que estava fazendo sucesso, Latino, Josenel também está de prova. Que a gente foi um final de semana que a gente foi curtindo o tempo das vacas
gordas das empresas. Tipo da vaca gorda. A gente ia para o Rio de Janeiro, viajava, curtia, comia, bebia, tudo pelas contas da gravadora. E um final de semana que a gente foi para esse do Metropolitan e um outro show que teve com Zezé de Camargo e Luciano. Ele, nesse show de Zezé de Camargo e Luciano, quando terminou, a gente vai saindo todo mundo bebo. Só Red. Marinho, só tinha Red, Marinho. Red, Black e a zorra toda, mano. Se você tá lá, você ia morrer naquele dia. Aí, resumo da ópera. Todo mundo travado, Tilé. Aí, esse latino, ele tinha um carro. Me pense num carro que era um Dodge. Eu me lembro de um... Era tipo uma caminhonete Dodge. Mas que coisa linda, coisa de cinema. E aí, todo mundo bebo. O próprio latino no meio da gente também, já travado. Quando a gente chegou no estacionamento, ele aí começou a ficar dançando na frente do carro dele, subiu no capô. Eu também subi no capô do carro dele. Ele vai saber disso agora, se ele estiver ouvindo. Ô, latino, foi eu. Que depois eu soube que você procurou saber de Isa quem foi a pessoa que tinha arranhado o capô do carro dele. Eu com a bota, West Coast, fazendo comercial. Tinha uma porra de uma pedra no fundo da bota. E todo mundo na cachaçada, bebo, brincando em cima do carro, que ele também deu ousadia para isso. Eu arranhei a porra do carro do cara todo, velho. Pense num carro lindo, um Dodge. Eu não sei, só lembro que era um Dodge, mas era uma caminhonete, coisa linda, coisa de cinema, carro de cinema. Aí depois ele ficou procurando saber disso, quem foi o cara que tinha arranhado o carro dele. Aí botaram a culpa pro cara lá de Pernambuco, lá de Recife. Eu acho que foi o divulgador de Recife, ó. Fiquei caladinho, porque, porra, eu ia dizer. Agora que ele tá sabendo que foi eu não tenho dinheiro pra pagar mesmo, eu já não tinha, e nem tenho, e ele nem tem mais esse carro, deixa essa porra pra lá, né, Nativo? Deixa essa porra pra lá. Então foram muitas histórias assim interessantes que aconteceram. Na 104, na 104, no comando de Leleco Júnior, vamos entrar no futebol agora, tá bom? Pode ser, né? E, porque a hora tá avançando, já estamos completando uma hora, mas que você vai levar mais um pouquinho, vamos embora. Não, fique à vontade. Quando você quiser, a gente... Não, tem que contar a história. É porque o Instagram corta também no horário, né? Não. Ah, não sabia, mano. Então vamos lá. Então vamos ser mais objetivos nas historinhas. Aí essa história interessante do futebol, porque foi assim. Cheguei para Leleco, eu tive a iniciativa de chamar Leleco, eu e Lazinho, Lázaro Rios e Paulo César Brito Gomes, PCBG. Sabe o que é PCBG, né? Uhum. Paulo César Brito Gomes. Claro que sei. Meu amigo, que foi ele que me deu esse bordão, o bom de samba, bom de bola, foi ele que me deu de presente isso aí. Foi PC, Paulo César. A gente chegou, trabalhávamos na rádio e gostávamos, fazíamos futebol. Paulo é um grande comentarista, você sabe disso, né? E Lazinho sempre teve aquela iniciativa de trabalhar também as coisas do rádio. E eu. Chegamos para o Leleco e disse, Leleco, a gente podia implementar o projeto de futebol aqui na rádio, velho. Vamos fazer alguma coisa com futebol. Aí Leleco pensou para lá, pensou para cá. A gente continuou insistindo, não foi logo de primeira. Aí quando foi um dia, ele, vamos testar. E aí nós fizemos. Só para testar, nós fizemos 2 jogos na Rádio 104 com a nossa equipe. Foi eu, Lazinho, Paulo César, John Ferrari, que estava aqui, de repórter também, e o maluco, que você tem o nome do doido agora, rapaz, essa desgrama tá vivo e de vez em quando eu encontro com ele aqui. Ah, rapaz, desgrama é doido, me esqueci o nome da desgrama agora, é meu amigo. É amigo, mas esqueci o nome, faz parte. Então a gente começou a montar esse projeto e fomos para a rua. Para a rua quer dizer para o estádio. Fizemos o primeiro jogo, Bahia e Corinthians, aqui na Fonte Nova Velha. Leleco nos deu toda a estrutura, o carro, o equipamento, a gente fez... Não sei se foi a primeira, eu acho que na Bandeirantes, com o nosso saudoso... O pai de Marlon, como é o nome do pai de Marlon? Juarez. Eu acho que Juarez já tinha feito alguma coisa com um som de melhor qualidade do que aquele som que a gente fazia antes via telefone, né, Tilé? Só me lembro que, pelo menos naquele período ali, nós saímos na frente com um som digital. Porque naquela época a Leleco já tinha essa visão, né, de equipamentos que pudessem nos dar um som diferente no ar, um som de qualidade. E assim nós fizemos. Fizemos Bahia e Corinthians, o jogo foi 1-0 para o... Não, foi 1-1. Eu me lembro que o gol do... Não sou bom de memória em negócio de futebol, não, eu sou assim mesmo. Eu me lembro que o gol do Corinthians foi de Bobô, mas um Bobô que passou no Corinthians. Né? É um Bobô já, desse período, não tem nada a ver com o nosso Bobô, campeão pelo Bahia. E depois fizemos Grêmio e Vitória, lá no Barradão.
E a gente levou o torcedor, levou os ouvintes com camisa da 104, foi um negócio legal. Aí Leleco gostou da ideia. Quando ele gostou da ideia, a gente começou a trabalhar para colocar o projeto do rádio, do futebol na Rádio 104. E aí, ele me autorizou a buscar parceiros. E aí eu fui. A primeira pessoa que eu procurei foi, como eu sabia que ele vendia e vendia bem, deixa comigo, torcedor amigo, Ivanildo Fontes. Aí eu procurei Ivanildo, ele morando, como vocês sabem, na Orla, marcamos um bate-papo e tal, e aí fui lá conversar com ele. Só que Ivanildo, na época, ele tinha já um trabalho com a equipe do nosso querido Silva Rocha. Eu acho que ele estava com a equipe de Silva Rocha, né? Aquela equipe que era Silva, que era Djalma e Paulo Cerqueira. Ele estava lá, então terminou que ele não aceitou o convite, né? E aí eu comecei a procurar outras coisas. Só que nesse espaço de tempo, outros nomes. Nesse espaço de tempo, o Leleco convidou Silva Rocha. Silva Rocha estava com o projeto dele bem na 104, na Metrópole. Não foi na Metrópole que ele tinha o programa dele? Isso, era Silva Rocha, Paulo Cerqueira, Djalma Costa Lima e tal. Isso. Mas aí, isso aqui que eu estou falando é um fato, né? E o próprio Silvio, está todo mundo vivo aí, graças a Deus. Uhum. Paulinho, Paulo Cerqueira e Djalma. Eles terminaram não ingressando na 104, ao convite de Leleco, porque a ideia de Leleco era levar o projeto para lá, porque, na época, o grupo 104 do Grupo à Tarde era diverso ao governo. E eles tinham um potencial muito grande da clientela deles. Um deles era o governo. Então, como eles não poderiam estar colocando as coisas do governo lá, eles preferiram recuar naquele momento lá. E aí, Silva Rocha, isso é papo reto, indicou um outro menino. Eu tenho um menino para apresentar para você, a Leleco, né? Aí quem é? Márcio Martins. E aí, Silva indicou Márcio. Márcio foi lá, conversou com o Leleco e assim acertaram. E Leleco e Márcio levou, que já era parceiro dele na Transamérica, levou o Zé Eduardo. E Zé Eduardo, a partir dali, criou a equipe, né, que foi a equipe deles, e Leleco fez a exigência de que a gente continuasse, no caso eu, Paulo César, nós éramos funcionários da rádio, mas continuaríamos na equipe. E aí tem um fato inusitado que aconteceu comigo na equipe de Zé e de Márcio. É o seguinte, esse Zé Eduardo é um bicho chato. Zé Eduardo é chato, nojento. Zé Eduardo, bicho chato pra caralho. Aí ele começou a encarnar em mim, Zé é gente boa, mas é chato que só a porra. Quer dizer, não é chato, né? É o jeito de tratar as coisas, né? Nada contra Zé, que é um amigo e tal, que a gente segue. Aí ele começou a encarnar em mim, dizendo que eu era pé frio quando o Bahia perdia, porque Zé JZ tá aí, o Bahia tá perdendo. Porra, pense numa pecha que ninguém gosta, Tilé. Porra, o time joga mal, o time perde, eu tô lá dentro de campo para fazer gol, para tomar gol, e o cara é 4. Aí começou ele criar isso, né? Então, para ele era interessante essa coisa, né? Quando é um dia, eu tô lá na Fonte Nova, esse fato aqui é inusitado e interessante. Bahia e União Barbarense, Série B. O Bahia tinha feito 1-0 e doido para tomar o empate. Pense naquele jogo que o torcedor fica, acaba, pelo amor de Deus. Era o jogo Bahia e União Barbarense, pela Série B. Aí, daqui a pouco, o Zé Eduardo chegou para Márcio e falou assim, não, primeiro foi Maurício Lins, filho do nosso querido o Lins, que foi da Aratu. Linsmar Lins. Radialista, Linsmar Lins. Maurício Lins. Ficava com o megafone, criticando os jogadores, criticando a diretoria. Você lembra disso, né? Maurício. Aquela desgrama. Meu amigo também. Aí tá ele com o megafone. Ô, Márcio, peta aí, não tá? Não, primeiro ele falou assim, ô, Márcio, tira a Jota do campo aí, Márcio. Por causa das brincadeiras de Zé Eduardo comigo, né? Aí eu peguei um ar da desgrama, aí quando chega na hora de fazer o detalhe final, aí Zé Eduardo fala assim, ô Márcio, peta aí, não tá? Peça, que no caso seria eu, né? Pé frio. Isso eu tava me incomodando, porque no início era uma brincadeira que eu até aceitava a gente para poder ganhar audiência, porra. Depois começou a me incomodar aquela porra, velho, que um dia eu tô abastecendo meu carro, aqui nesse último posto aqui da Paralela, chegando
para a região do Iguatemi. Aí o cara me olhou assim, falei, você quer pé de gelo, né? Eu dei risada, meu tempo, me retei. Aí ele, Márcio, pé tá aí, não tá? Aí eu peguei um ar da desgrama. Quando chegou na hora que ele me chamou para dar o detalhe final, olha, Zé, eu vou falar um negócio aqui que o torcedor não tem nada a ver. Torcedor, você não tem nada a ver com isso, não. Mas eu vou falar um negócio aqui, Zé. Esse negócio dessa brincadeira aí não tá dando certo mais, não. Eu não quero mais saber disso, não. Quer saber de uma coisa? Olha, valeu, Márcio. Valeu, Zé. Tchau. Fui. E me piquei. Eu me demiti no ar. Me demiti no ar. E ele ficou usando isso até hoje, de vez em quando ele me encontra, ele fica me abusando, me chamando de pé de gelo. Pé de gelo azul, rapaz, me respeite. Mas é uma peça que ninguém gosta de usar, né, Tilé? Isso não agrada ninguém, não pode agradar, né? Na brincadeira, mas chegou ao ponto. Mas depois a coisa começa a pegar e realmente é ruim. Mas assim... Então, assim, aí o futebol, né, lá na Metrópole, ou na 104, aí começou a fluir, né, com a equipe e tal. Eu saí da equipe, mas continuei na rádio, continuei trabalhando na rádio. Aí, quando deu um tempo, depois, eu estava trabalhando, sempre trabalhei no Plano B. Eu estava trabalhando com a banda Vixe Manhã, eu fui produtor da banda Vixe Manhã, produtor artístico e produtor técnico. O produtor técnico cuida de toda a estrutura para que a banda chegue no palco e já pronta para tocar, e o produtor artístico cuida do artista. Eu fui os dois lá, graças a Deus. Nos 2 primeiros anos de Vixe Manhã. E aí depois a Zorra começou a degringolar, quando começou a cair o show de Vixe Manhã. Aí veio de novo aquela frase que eu já tinha dito lá na frente, lá atrás, quando eu disse assim, ó, eu sou radialista, eu vou voltar para o meu rádio. Eu não estava fora do rádio, não. Eu estava na Salvador. Já na Salvador, lá, na federação ainda, que na época que a rádio tinha acabado de sair da tutela daquela rádio que foi do grupo da TV Bahia, que teve um nome aí que eu esqueci o nome agora, mas que ficou com eles lá, mas como Salvador FM, que veio o nome Nova Salvador. E eu continuei lá, e eu fiquei fazendo trabalho lá. Aí eu saí do Vixe Manhã e vim para o rádio. Aí eu fiquei só no rádio. Como eu sempre trabalhei no paralelo, eu digo, vou procurar outra coisa para fazer de novo também. Não estava com banda, que eu já tinha tido o Balagandã. Eu tinha terminado o Balagandã, que é um projeto musical meu. Aí eu procurei Marinho para querer entrar no futebol. Eu tinha feito futebol lá na 104, mas ficou pelo meio do caminho, por causa do negócio da banda mesmo. Que a banda fluiu, estava ganhando dinheiro, trabalhando no Costa de Sauípe também, eu fazia o entretenimento lá, ganhava um dinheirinho bacana. E aí a Zorra foi. Aí Marinho chegou, acertou comigo para a gente ir fazer o trabalho de torcida, trabalhar com torcedor, né? Entrevistando torcedor. Só que quando o Marinho me chamou, quando eu procurei Marinho, a ideia era ir para a Rádio Bahia, porque ele estava na Rádio Bahia. Era Bahia, né? Não, Rádio Cristal. Rádio Cristal. Isso. Rádio Cristal. Ali por dentro ali da saúde, ali naquela rua ali, por dentro do... Ali, Uhum. Do Aquidabã ali. Uhum. Isso, da LBV. Aí, quando eu fiquei surpreso, quando Tropical Sat, isso, Roberto, Tropical Sat, foi a rádio que era arrendada para o canal da 92,3 para o grupo da Rede Bahia. Roberto, obrigado aí, lembrou bem. Então é isso. Aí esse Marinho foi lá conversar com ele para trabalhar, para voltar para o futebol. E ele me convidou para fazer a torcida. Você pode saber? Claro, quero. E a gente combinou de começar. Só que eu estava achando que eu ia trabalhar com ele na Rádio Cristal. E ele já estava acertando para vir para a Metrópole. Então, quando eu estreiei com ele, na verdade, eu estreiei na Rádio Metrópole, como surpresa, porque quando eu fui com ele, que ele combinou comigo para a gente ir para o ar, no primeiro momento, eu achava que era para a Rádio Cristal. Entendi. Só que, por surpresa, foi para a Rádio Metrópole. Quer dizer, foi um triunfo, né, para a gente, assim, muito bom. Um trunfo na nossa vida, né, para mim e para Marinho, que eu tenho orgulho de dizer que estou com ele aí desde que começou o projeto do futebol na Rádio Metrópole. Acho que são 13 anos. Estou com ele, foi desde 2007, é isso aí. 14 anos agora, 14, né? 14, Desde 2007. Isso. 14 anos. Então, eu estou lá com o Marinho até hoje, que Marinho é gente boa, dormindo. Eu falei, se você nem tomou atenção, pense num cara que quando está dormindo, não é gente boa. Você chega, você alisa ele, você abraça ele, você beija ele. Mas quando acorda é problema para a Bahia e para metade do estado do Sergipe. Eu estou falando assim, brincando, eu sei que ele deve estar... Porque senão eu estaria 14 anos com o Marinho, né, que é uma figura que eu tenho o maior carinho. A gente se gosta muito, eu tenho o maior respeito por Marinho, que é um grande profissional do rádio também, que nós temos aqui. Então, Tilé, aí... O que é que você conta de mais interessante? Porque já estou quase que estouradíssimo. Né?
Está na hora de encerrar, né? É o relacionamento que eu muito tenho. interessante. Rapaz, eu não sei se eu devo contar isso não, velho, mas eu vou contar essa zorra que vai ser para encerrar. Vão me matar agora aí, Tilé, mas eu vou contar essa... Deixa eu beber uma água aqui para criar coragem. Olha, depois dessa aí, você pode... Torcedor do Vitória, que todo mundo sabe que eu sou Bahia, né? Nunca neguei, né? Eu, graças a Deus, sou do tempo do rádio, onde você pode expor o seu time. Eu não tenho essa besteira, eu sou Bahia, com o respeito que tenho pelo Vitória e por tudo que a gente tem que entender que é de melhor que a gente pretende para o futebol da Bahia. E os nossos dois maiores representantes, infelizmente, é só Bahia e Vitória, a gente quer mais. Rapaz, essa daí, velho, é que eu criei uma relação muito bacana com os torcedores, né? Fazendo torcida no Bahia, no Vitória e tal, todo mundo. E o meu amigo, rapaz, me perdoe. Essa daí também, ele vai me pedir. Eu estou pedindo perdão a ele agora aqui, que na época eu fiquei tão sem graça que eu nem pedi perdão. Tilé, você vai ficar surpreso com isso. E depois disso, desliga a zorra aí, viu, Tilé? Desligue, porque vai ser show de bola. Quem entrou aí agora? O ex-lateral esquerdo do Bahia, Ricardo Long, dizendo bom Ricardo gosto. Long. Bom gosto, porque você rapaz. Claro, né, Long? Eu vi você jogar, meu irmão. Olha, Tilé, se ligue, rapaz. Essa daí, quando eu terminar de falar o fio da meia, a palavra-chave, você vai desligar essa zorra. Não, porque eu não quero mais ninguém vendo o meu depois disso. Depois é só mais uma pergunta, que é aquela tradicional que encerra todos os programas. Encerrou todos os 380 programas no rádio. Então vamos lá, vai ser rápido. Criei minha relação. Beleza, criei minha relação bacana com os torcedores de Bahia e de Vitória. E lá no Barradão, naquele primeiro momento, o Vitória estava na série B, 2007. Nosso primeiro jogo foi Vitória e Paulista. Você lembra do Paulista, de Jundiaí? Eu estava com Vitória e Paulista nesse jogo aí. 1-0 pois é. pro Paulista, nosso primeiro jogo. Rodrigo, né? Rodrigo Fabre, né? Isso. Rodrigo Fabre. Isso mesmo. A gente criou uma relação bacana. Eu vou confessar para vocês que eu, torcedor do Bahia, fiz vários jogos ali que eu me emocionava com o jogo, que a gente termina torcendo também. A gente termina torcendo. E isso aconteceu, sim. Isso é uma verdade, sim. Não deixei de ser torcedor do Bahia, mas eu torcia naquele momento pelo que aconteceu. O Vitória era um timaço da zona, mesmo dentro da Série B, mas o Vitória tinha um bom time, tanto que subiu. O Vitória nunca... Agora que o Vitória está sofrendo, que está indo o terceiro ano na Série B, o Vitória, toda vez que caía, ele subia imediatamente. Sempre foi assim. Então, assim... O Sampaio, que subiu da C para B, da B para A, na mesma sequência. Pois é. Mas vamos lá. 2010, Copa do Brasil. Um grupo de torcedores capitaneado pelo meu amigo Manuel Matos, que foi há pouco tempo vice-presidente do Vitória, junto com o meu querido Raimundo Viana, fez uma boa gestão, inclusive ele que trouxe Marinho, Manuel Matos trouxe Marinho, o Marinho foi quem segurou o Vitória ali para não cair naquele ano, todo mundo sabe disso. E aí vamos para a final da Copa do Brasil. Desliga a porra aí depois, que essa aí é demais. Rapaz, meu querido Manuel Matos e um grupo de torcedores capitaneado por ele me levaram para fazer o jogo lá. Como era torcida, eu ia lá para fazer a torcida. O jogo de lá, Vitória e Santos lá, Copa do Brasil. Quando eu chego no hotel, Manuel Matos, Jota, você já chegou me monitorando, né, para ver se eu tinha chegado? Já chegou. Cheguei aqui no quarto agora. Eu tô aqui no quarto, tal. Vem aqui no quarto. Tilé, quando eu chego no quarto, tá ele e o filho dele, o William. Beijo, meu querido amigo William, meu querido... E todos os outros filhos dele, né, Matheus, todo mundo. E o meu querido amigo Manuel Matos. Quando ele abre a porta, que eu vou chegando, eu digo: saudações tricolores. Desliga essa porra aí, Tilé. Desliga. Eu fiquei sem graça, rapaz. Pense num cara que ficou sem graça. Sem graça. Eu não tive cara para pedir vergonha, mas ele levou também na excelência. Levou na boa, levou na excelência, porque é uma pessoa polida, né? O nosso querido Manuel Matos. Mas essa daí, velho, eu não esqueço, que foi uma maior gafe que eu cometi na minha vida. A maior gafe que eu cometi na minha vida. Chego numa sala onde tem um bocado de rubro-negro, vibrando pelo Vitória para a final do campeonato, Copa do Brasil. Eu chego, saudações.
Me perdoe, pai. Me perdoe, Manuel Matos. Me perdoe a torcida. A torcida, toda a torcida rubro-negra. Me perdoe. Mas é aquela coisa que a gente, né, o torcedor tem, né? Aham. De estar sempre vivendo com esses desejos, sentimentos e tal. E no fundo, eu não estava torcendo contra o Vitória, mas é vício de linguagem. É. Aquela coisa de você chegar numa. Perdoe, me perdoe. Desliga essa porra, Léo. Faça sua pergunta logo que Deixa eu eu vou lhe fazer embora. a última pergunta. Até porque a gente adiantou realmente o tempo hoje. Talvez tenha sido uma das mais longas de entrevistas, mas muito interessante, porque Zou abriu o coração, Obrigado, contou as velho. Não histórias mereço. todas. Eu fiz 780 programas nas rádios Tudo e Metrópole. Tudo um ano, Metrópole 3 anos e 2 meses. Quase 5 anos, Tudo 4 anos e aqui. pouco. E a minha última pergunta sempre foi essa. Com as 200 e poucas lives, acho que hoje você é 213 ou 214, também mantive isso como a última pergunta, porque às vezes a memória da gente falha, né? Então eu dou a oportunidade ao convidado de tocar no assunto porventura esquecido. Então eu pergunto, eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Tilé, eu te confesso que. Porque a gente vive, né? Aquelas partículazinhas, né? Da nossa vida, do nosso cotidiano, que gera todo um contexto, todo um conteúdo. São muitas coisas. Talvez sim, mas talvez não. Porque tem tanta coisa que faltou também a gente comentar, a gente falar aqui, entendeu, Tilé? Nossa, Que não tem assim nada que eu. Não tem o assim nada programa Tricolor que que você eu faz hoje, né? Turma Tricolor que você faz hoje, a gente não tocou no assunto. Meu querido compadre Mário Júnior. é Então, isso. Junto com o Marinho Júnior, menino do isso. Puco, que tá botando pra lá aí agora também com o seu canal no YouTube, crescendo pra caramba. Marinho Júnior é prata da casa, né? Um projeto nosso, graças a Deus, que é uma realidade hoje. Então, Tilé, se ficou alguma coisa, eu só posso dizer a você o seguinte: você deveria ter me perguntado como eu me sinto hoje como radialista. Então O responda. que eu tenho, vou dizer, eu me sinto feliz. Sabe por quê? Porque dentro do rádio eu consegui fazer muita coisa, colocar pessoas para ingressar no rádio, fazer artistas virar sucesso, fazer programas onde eu ganhei muita amizade. Eu não tenho amizade, eu não tenho um ouvinte, eu tenho amigos, eu tenho um mundo de amigos, porque as pessoas que gostam do meu trabalho viram amigos e eu tenho uma relação que hoje, antigamente até não, mas hoje tem uma relação tão presente com os nossos amigos ouvintes que eles viram amigos mesmo. Uhum. Antigamente o cara não tinha número de celular de Antônio Tilemon. Hoje tem. Né? Isso naqueles anos, nos idos de 70, de 80, o ouvinte tinha lá telefone de um radialista? Não tinha, não. Uhum. Se contei, eu ouvi no rádio e uma vez em quando que você veio na rua, como uma vez que eu vi no bar de Pituca, eu te falei, eu vi Alberto Lacerda. Você lembra de Alberto Lacerda? Uhum. Estava na Sociedade? Um sergipano trabalhou aqui. Aí quando eu vi Alberto Lacerda, eu queria que todo mundo soubesse que ele estava ali. Rapaz, Alberto Lacerda está aqui no bar, está aqui no bar. Então, aquela idolatria, né? A gente se contentava com isso. Hoje não, hoje a gente está mais perto. Tem as redes sociais, né? Tá todo mundo junto, se fala no dia a dia, manda um WhatsApp, vai no Instagram, manda um story, não sei o que e tal. Então a gente hoje tem essa relação tão bacana que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso que eu tenho, que eu conquistei hoje na minha vida. Foi através do rádio e eu só tenho a agradecer. Então a palavra de ordem na minha vida e a palavra final é agradecer. E principalmente a você, por ter me dado essa oportunidade de ter batido esse papo contigo. Mais uma vez eu ratifico a honradez. Obrigado. Me sinto muito honrado de estar batendo papo com você, que é uma figura impoluta, uma figura polida do rádio baiano. Integridade do rádio. Antônio Tilemon. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, querido. Um grande abraço para vocês. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu.